Fala galera Power! Esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional valorizado e de destaque com o Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelo Power BI, em especial as linguagens M e DAX. Hoje nós vamos falar sobre o ecossistema do Power BI, coisa que confunde muita gente, pois de fato ele é bastante amplo e espalhado, através de uma analogia com um restaurante, coisa que todo mundo conhece, para a gente poder entender e, em especial, explicar para os nossos colegas o como e por que a solução está sendo feita de determinada forma. Mas, afinal, o que é esse ecossistema das soluções que envolvem o Power BI? É tanta coisa que a gente fica perdido. É Power BI Desktop, é Power BI Serviço, Dataset, Relatório, Datamart, Dataflow. Então, a melhor forma de a gente primeiro aprender e, em especial, explicar para as outras pessoas é com analogias. E aqui eu vou fazer uma analogia com um restaurante, algo que todo mundo entende e todo mundo é capaz de, além de assimilar, explicar para as outras pessoas. E a grande vantagem é que, com uma analogia clara, a gente consegue garantir que todos estejam na mesma página e conscientes das decisões tomadas e de quais os reflexos que elas podem tomar na solução como um todo. Mas o que seria essa analogia com um restaurante? Todos nós já comemos em algum restaurante e a gente sabe que o cliente, ao entrar em um restaurante, ele é recebido no salão, onde possuímos as mesas e o cardápio, o menu, onde todas as opções disponíveis no restaurante estão apresentadas para ele e, eventualmente, alguma pequena variação de quero queijo ralado adicional ou eu quero trocar a batata por salada, por exemplo. Então, uma vez no salão, com toda a sua infraestrutura e o seu layout também, nós temos mesmos restaurantes, por exemplo, o McDonald's. Ele é de certa forma padrão em cada local, mas a depender da loja, você consegue ver um layout um pouco diferente em relação ao outro. Porém, o menu, os itens do cardápio, em geral, são sempre os mesmos. E uma vez que você faz o pedido nesse salão, a gente tem a nossa cozinha, que é o quê? Que vai receber o pedido e entregar o pedido para o cliente. Mas a cozinha, ela tem toda a sua infraestrutura, com fogões, fritadeiras, geladeiras, local de armazenamento, tá? Que seria a despensa, onde todos os insumos necessários para a confecção do produto que vai ser entregue ao cliente estão plenamente disponíveis para que o cozinheiro as prepare e entregue para o cliente. Mas esses itens, por exemplo, aqui o A, B, C, D, eles são carregados e atualizados de alguma forma. Ou seja, todo restaurante ele tem o seu processo de compras. E esse processo de compras, ele abastece periodicamente essa despensa para garantir que a cozinha tenha sempre um estoque disponível. E esse processo de compras, além de acessar os produtos, dos respectivos fornecedores, ao final do processo, ele pode fazer algum pré-tratamento. Por exemplo, tirar todos os milhos que vêm já enlatados e colocar num recipiente mais propício para que o cozinheiro, quando for alimentar o pedido, ele consiga acessar o insumo de maneira mais rápida. E se você reparar, a coluna D ela está com a coloração um pouquinho diferente. Por quê? Não basta o processo de compras pegar os dados novos, fazer eventualmente uma pequena transformação e carregar esses dados na despensa. Eventualmente, o cozinheiro ele vai fazer algum tipo de pré-preparo, onde ele vai transformar alguns insumos e criar um novo insumo novo. É como se a gente tivesse um restaurante de massa, eu vou pegar os ingredientes básicos e
preparar a minha massa, pois eu sei que para fazer massa é um processo demorado que o cliente não esperaria o tempo inteiro. Então eu tenho que ter alguns insumos pré-prontos e a massa, por exemplo, seria um deles. E também é possível, além de a gente ter um processo de compras próprio, responsável pelo próprio restaurante, a gente ter algum fornecedor externo. Por exemplo, se eu estou localizado fisicamente ao lado de uma sorveteria super famosa e na minha sobremesa eu utilizo um sorvete especial dessa sorveteria, eu posso, em tempo real, sempre que eu tiver um pedido de sobremesa, ir lá no meu outro fornecedor e pegar a informação ou o insumo, no caso a bola de sorvete, de maneira mais rápida e acessível. Então, com essa estrutura toda pronta, ou seja, a minha cozinha já foi abastecida pelo setor de compras, eu tenho a minha despensa já com os produtos já pré-preparados no nível de detalhe necessário e acessíveis ao cozinheiro, e um salão com o cardápio disponível para o cliente quando entrar ele escolher, o cliente vai fazer um pedido e esse pedido vai ser devolvido, seria o prato, né, para consumo do cliente no salão. Mas como seria essa analogia para o Power BI Desktop, que seria o elemento do Power BI onde nós, desenvolvedores do Power BI, estamos mais acostumados? O processo de compras se transforma no Power Query. O Power Query ele é capaz de acessar múltiplas fontes de dados, entrar com sua credencial, extrair esse dado, eventualmente fazer alguma transformação e carrega no modelo de dados na sua camada de armazenamento. A camada de armazenamento, por outro lado, ela não recebe apenas as informações vindas do Power Query. Eu consigo adicionar colunas e tabelas calculadas, além dos relacionamentos e das instruções das medidas, que seriam basicamente a receita de cada prato entregue por esse meu restaurante. Tá? Então, a camada de armazenamento ela já faz parte do modelo de dados. Modelo esse que é o coração do Power BI. A gente tem vídeos aqui no canal que a gente fala exatamente sobre isso. E com o modelo pronto, ou seja, com os dados já carregados oriundos do Power Query, com os relacionamentos já construídos de maneira apropriada, a gente é capaz de construir o nosso relatório, que nesse caso seria equivalente ao menu, ao cardápio que alimenta o nosso cliente. Por outro lado, nem todo o dado de armazenamento ele está presente sempre no nosso Power BI Desktop. Se a gente ativar alguma tabela e apontá-la como Direct Query, ou seja, eu pegar esse dado e não pré-armazenar uma foto dessa informação toda vez que o meu processo de compras ou toda vez que o meu processo do Power Query rodar, e sim, toda vez que vier um pedido por parte do relatório, o modelo de dados envia um novo pedido para essa fonte e aí a gente garante que tem os dados mais frescos e atuais possíveis. Fica sempre a mensagem que o padrão do Power BI é trabalhar com um armazenamento interno, ou seja, os dados são importados para dentro do modelo de dados. Utilizar Direct Query, regra geral, é para você fazer apenas se você tiver um motivo muito forte como algo regulamentado para você utilizar, pois além de aumentar a complexidade da sua solução, algumas medidas que funcionam no modo padrão do armazenamento importado podem não funcionar em Direct Query, você tem problemas de performance e de sobrecarregar essa sua fonte. Recentemente o Power BI lançou em modo preview o que eles chamam de Data Mart. E nele ele já cria um modelo de dados automaticamente, porém esse modelo de dados é em Direct Query. Esse modelo do Data Mart ele vai ser preparado para a chuva, eu diria melhor, a surra de consultas que um relatório Power BI envia para a fonte. Agora, se você não criou um Data Mart e você vai usar o seu SQL Server de produção, por exemplo, tome cuidado. O seu banco pode ser derrubado, pois o Power BI, por mais que a gente não seja capaz de enxergar, ele faz muita consulta para a fonte e ela tem que estar preparada para isso. Então, Direct Query só use se você de fato precisar
plenamente consciente dos prós e contras. Caso contrário, o recomendado é a gente usar o armazenamento importado. Dada a estrutura de como o dado é atualizado no armazenamento, as receitas e o layout disponível no modelo de dados e o relatório que a gente prepara para que o nosso consumidor navegue e tenha o insumo necessário para a tomada de decisão, então, ao finalizar um Power BI Desktop, a gente acaba tendo algo nessa linha, feita em um único elemento, em um único arquivo PBIX. Porém, digamos que eu montei esse relatório e ele fez tanto sucesso, tá? Então, voltando à analogia do restaurante, onde a gente tem a compra, dispensa, cozinha, aquele meu primeiro salão que eu fiz no centro da cidade, ele fez tanto sucesso que eu resolvi expandir, quer seja por modo de franquia ou mesmo local próprio. Veio a pandemia, eu criei o meu aplicativo de delivery, que é um local onde o cliente consegue ver e escolher o cardápio que ele quer. Eu criei uma nova loja, um novo salão na Zona Norte. Criei um salão na loja do aeroporto. Enfim, expandi o meu negócio. O que a gente imagina do jeito tradicional de se fazer as coisas? Toda essa infraestrutura de compras, a despensa e a cozinha que prepara o pedido, ela teria que ser descentralizada, ou seja, cada salão ele teria a sua própria estrutura de cozinha e setor de compras. Qual que é o problema disso? Primeiro, com múltiplos locais, a chance de a gente ter um processo de compras descoordenado é grande. Ou seja, eu ter o salão do centro sempre o mais atualizado, com ingredientes mais frescos possíveis, porém, o salão da loja do aeroporto eventualmente ter uma periodicidade de compras diferente. E por outro lado, ajustes na receita são necessários, ou seja, aquela medida que você percebeu que tinha um valor levemente equivocado, você pode corrigir, mas aqui você teria que corrigir cozinha por cozinha. E qual que é a beleza do Power BI? Por ele ser uma ferramenta focada no modelo, a gente consegue não deixar uma cozinha para cada salão, ou seja, cada ponto em que o cliente consegue consumir o meu produto. Eu consigo ter uma cozinha central, ou seja, uma central de delivery, onde qualquer pedido feito por qualquer salão, centro, delivery, zona norte, aeroporto, a gente consiga entregar sempre o mesmo produto. No nosso caso, os mesmos dados, as mesmas análises, garantindo que os dados sempre vão ser os mais atuais possíveis, ou seja, os nossos ingredientes vão estar frescos e válidos, e também com a receita, ou seja, as expressões das medidas o mais atualizadas possível. No jeito anterior, se lembra, a gente tinha 4 locais. A chance de a gente atualizar em 3 e esquecer de um seria grande, mas aqui, tendo um modelo único, fica fácil de a gente centralizar a solução. E eu consigo continuar mantendo esse mesmo padrão de qualidade, aumentar e eventualmente ter um novo franqueado ou um novo salão em outro local na mesma cidade ou não, tá? Então a gente independe ao desacoplar a parte do modelo, ou seja, abastecimento e cozinha dos salões, o local onde o cliente vai acessar a minha informação. E fazendo analogia para o Power BI Serviço, da esquerda para a direita aqui, a gente tem que o nosso Power Query vinculado ao nosso modelo de dados, ele faz todo o processo de compras. E vale destacar que os insumos, a boa prática é que a gente não vá diretamente na origem, é que a gente pegue as informações já pré-tratadas de maneira única. Por exemplo, de outros data flows, do novo data mart, de determinada fonte e, eventualmente, também da fonte em DQ, que seria o Direct Query. Ou seja, o local de armazenamento ele vai ser o dataset, que também é conhecido como conjunto de dados do Power BI, na tradução para o português, e esses dados armazenados no dataset, que também possui o modelo de dados, que contém a modelagem semântica com referências de relacionamentos entre tabelas, medidas,
e colunas calculadas, por exemplo. E esse dataset compartilhado seria a nossa cozinha central. E esse dataset ele é capaz de alimentar vários relatórios, também conhecidos como dashboards ou painéis do Power BI, quer seja um relatório interno para a sua gerência, um relatório externo para o público mais amplo da sua empresa, o mesmo painel. E também ele é capaz de, quando na capacidade Premium, ele conectar com uma ferramenta externa, por exemplo, o Tableau. Tá? E, além de tudo isso, esses mesmos dados eles podem ser usados para o analisar no Excel, caso a pessoa ou tenha uma familiaridade maior com mexer no Excel, ou queira fazer uma análise extra com base nesses dados. A gente sempre vai ter os dados acessíveis através do dataset, pois esse dataset a gente vai ter uma figura central responsável pela sua atualização, ou seja, vai ter uma pessoa ou um determinado departamento da sua organização responsável por garantir que esse dataset está sempre o mais atualizado possível, ou seja, o processo de compras ele está sempre atual, para que as análises sejam feitas com a latência, ou seja, com o tempo, a agilidade requerida. Claro que cada negócio tem a sua dinâmica, mas o quanto antes a gente disponibilizar os dados corretos e atualizados, melhor para a tomada de decisão. E, além de, em havendo medidas ou cálculos de indicadores mais complexos, esse setor também vai ser guardião da metodologia de cálculo, de maneira centralizada. Então vai acabar aquele tempo jogado no lixo em que dois setores calculam o indicador e os indicadores, por qualquer motivo, têm valores diferentes. Aí se gasta um tempo absurdo para identificar o porquê que o da gerência A deu um valor e porquê que o indicador da gerência B, o mesmo indicador, deu um outro valor. Aqui a gente elimina essa duplicidade e a gente vai a caminho, né? Ou seja, chegando o mais próximo possível da verdade única, também conhecido como Single Truth. Então, com o Power BI Serviço, que já é a componente paga, onde a Microsoft começa a monetizar por toda essa infraestrutura do Power BI, a gente consegue otimizar o nosso trabalho de maneira que a gente centralize as informações de modelo e descentralize as informações do relatório. Aqui está representado 5 possibilidades de conexão, sendo 2 relatórios. E esses relatórios, além de eventualmente ter mais ou menos informações, eles podem ter layouts completamente diferentes, storytellings completamente diferentes, a depender da narrativa que queira dar. E outro ponto também, as qualidades que um profissional deve ter para manter o dataset, ou seja, a cozinha central, são uma. As qualidades que o profissional deve ter para manter um relatório com storytelling, com o DataVis, ou seja, a aparência visual agradável, é outra. E eu digo mais, o profissional mais valorizado é aquele que entende de tudo, em especial o lado da esquerda, ou seja, entenda o Power Query, entenda o modelo de dados, consequentemente entenda a linguagem DAX. Achar e treinar uma pessoa para alterar o relatório é um pouco mais fácil. Não é à toa que a gente recebe dezenas de convites todo mês para a gente criar o nosso dashboard dos sonhos, sair do zero ao herói do Power BI. O foco da maioria desses cursos é sempre na camada de relatório, que é a camada onde a pessoa tem o primeiro contato com o Power BI. Mas a camada onde realmente o Power BI se destaca é a parte do modelo de dados. Então, focando aqui no coração do Power BI, e a gente também já tem aula aqui no canal explicando que o Power BI é o modelo, e o modelo para o Power BI se chama Análise Services, a gente sempre vai ter do lado esquerdo a cozinha com os seus dados armazenados e toda a infraestrutura com as receitas, e por outro lado a gente vai ter o relatório, que se a gente for deixar de uma maneira mais ampla, ela seria a aplicação do cliente. Que a gente está muito acostumado a usar o Power BI para consultar o dataset do Power BI, mas isso não é exclusividade. Em especial se você tem o Excel, por exemplo, você já consegue conectar aos datasets ou aos conjuntos de dados do Power BI e extrair as suas análises através das tabelas dinâmicas, por exemplo,
Porém, isso não é restrito apenas às ferramentas da Microsoft. Se você tem a capacidade Premium, que seja Premium por usuário, ou o Premium convencional, que eu chamo de Premium por capacidade, qualquer outra aplicação é capaz de acessar através do XLMA. Então, o cliente, através da aplicação cliente, seja ela qual for, da Microsoft ou não, Tableau ou qualquer outra ferramenta externa, ela é capaz de enviar uma consulta para esse dataset e essa consulta é retornada com uma resposta, em geral com uma tabela com todos os dados requeridos por essa consulta. Se a aplicação cliente é um relatório do Power BI, esses dados, essa tabela enviada através da resposta, vai ser ainda otimizada para gerar o gráfico com a aparência visual desejada. Pode ser um gráfico do mapa, pode ser um gráfico mais lindo que você queira, mas o que está por debaixo é uma tabela enviada através desse par. E, só para deixar cada vez mais claro, tá? Essa consulta, né, que em inglês é query, ou seja, essa query é sempre feita ao Analysis Services, que pode ser tanto localmente já embutidos dentro do seu Power BI Desktop, ou na nuvem seria o dataset, a tradução conjunto de dados do Power BI. Então, voltando à analogia da cozinha, a gente vai sempre ter uma cozinha central, onde tem um processo de abastecimento e as receitas estão o mais atualizadas possíveis, e a dinâmica é, o cliente vai para o salão ou para a loja mais próxima e que mais for conveniente para ele, ele olha o menu, escolhe o que ele quer. Na verdade, ele acaba no Power BI clicando no relatório e automaticamente o pedido ou a consulta é feita para a cozinha e o prato, a informação necessária é devolvida para o salão, eventualmente até enriquecida, transformada uma tabela em um visual bonito e atrativo para consumo do cliente. Beleza, então, dando alguns passos atrás, o que é que a gente tem? A gente tem o Power BI Desktop, que seria essa metade inferior da tela, e a gente tem o Power BI Serviço, que seria essa metade superior. O Power BI Serviço é a versão da nuvem, e a parte do Power BI Desktop é a ferramenta de desenvolvimento, ou seja, a interface local. Dessa forma, é recomendado a gente sempre criar um dataset, ou seja, um Power BI Desktop, e publicar essas informações para o conjunto de dados. Se você for um pouco mais avançado, você não é obrigado a criar o dataset usando o Power BI Desktop, mas a grande maioria dos casos a gente continua utilizando o arquivo PBIX. Uma vez com esse conjunto de dados, ou seja, uma vez que com esse dataset disponível já na nuvem, a gente consegue conectar um outro Power BI Desktop a esse conjunto de dados, ou seja, estou abrindo uma nova franquia conectada à minha cozinha central. Cozinha central essa que sempre vai ser a versão da nuvem. Por quê? Porque a versão da nuvem sempre vai ser aquela acessível a todos. Então, dessa forma, a gente referencia esses dados para essa cozinha central e a gente é capaz de publicar na nuvem o relatório. Então, eu tive dois arquivos base, um focado na construção do modelo, que tem a sua instrução do Power Query, tabelas, relacionamentos, medidas, colunas calculadas. Por outro lado, eu tenho outro arquivo capaz de construir apenas a interface do relatório, que eu tenho todo o meu storytelling e a identidade visual que eu queira dar para o meu relatório. Dessa forma, eu tenho dois componentes, dois artefatos na nuvem, que seria o conjunto de dados e o relatório. E toda vez que o cliente acesse o relatório a partir da nuvem e faça o seu pedido, essa consulta vai ser feita ao conjunto de dados que vai estar na nuvem e a resposta vai ser retornada para esse relatório, que é onde o cliente está consumindo. Então, quando a gente programa as atualizações programadas, a gente garante que o conjunto de dados ou o dataset está sempre o mais atualizado possível. Atualizado de que forma? Com os dados mais atuais possíveis e com todas as instruções de cálculo, as instruções de medidas validadas por um setor único, garantindo a fonte única da verdade, o single source of the truth. Dessa forma, ao programar essas atualizações agendadas,
A gente garante sempre que o relatório no qual o nosso cliente ele acessa vai estar apontando sempre para o conjunto de dados que vai estar o mais atualizado possível. Ah, Renato, e lá no Power BI Desktop, essa metade inferior do gráfico, meu dataset e meu relatório vai estar desatualizado. O relatório não, pois toda vez que você atualizar ou alterar o relatório, você sempre vai republicá-lo. Porém, o dataset, ele de fato, a camada de armazenamento dele vai estar desatualizada. Mas o que importa é que os seus metadados, ou seja, as instruções de rotina do Power Query, tabelas, relacionamentos, medidas, elas estejam compatíveis com a versão da nuvem. A camada de armazenamento aqui embaixo não precisa estar atualizada. O que precisa estar atualizado é a cozinha onde meus clientes, meus salões, meus relatórios vão consultar. Aqui embaixo pense como projeto. Lá em cima pense como produção propriamente dito, onde o mundo vai girar e todas as rotinas de atualização vão ser feitas. E outra grande vantagem é que todo esse processo de atualização ele roda diretamente da nuvem do Power BI. Não precisa sua máquina estar ligada, não usa recursos computacionais da sua máquina, tá? Então tem bastante ganho em jogar toda a infraestrutura de atualização e consumo das suas soluções para a nuvem. Mas, Renato, a nuvem é algo muito amplo, né? Quando eu coloco algo para a nuvem do Power BI, eu acabo tendo que escolher um workspace. Tá? O workspace ele é como se fosse uma pasta de trabalho. E essa pasta de trabalho, ao você publicar um relatório A associado a um dataset A, por exemplo, em geral, eles estão no mesmo ambiente, nesse caso, nesse workspace nomeado de capa. Porém, eu consigo construir um relatório, publicar esse relatório nesse meu workspace capa, porém, ele aponta para um conjunto de dados que ele está fisicamente em outro workspace, como, por exemplo, esse workspace beta. Então, é plenamente possível a gente separar os silos, ou seja, um time é responsável por tudo que a gente consegue enxergar aqui nesse workspace capa. Já um outro time, ele é responsável por, além de outros artefatos, ele é responsável por atualizar esse workspace beta. Então a gente consegue dividir responsabilidades, onde a pessoa que de fato tem a responsabilidade de manter os conjuntos de dados do dataset B, por exemplo, um dataset com dados de RH, seja o time do RH e não o time operacional ou gerencial propriamente dito. Então, dessa forma, a gente consegue separar muito bem isso. Ou, por outro lado, a gente tem os chamados aplicativos no Power BI, que é o que eu chamo de praça de alimentação, onde a gente consegue escolher, dentre todos os relatórios que residem em um mesmo workspace, quais desses relatórios eles vão estar disponíveis nesse aplicativo. E esse aplicativo, e essa praça de alimentação, ela é o endereço que eu passo para o meu cliente. Então, eu não vou dar mais o caminho direto para o meu relatório A, B, C, até o relatório Z. Não, eu dou o caminho para essa minha praça de alimentação. Por quê? Pois a troca de relatórios, por qualquer motivo que seja, tá? Eu simplesmente troquei a identidade visual ou eu acabei subindo no Power BI Serviço e por qualquer motivo eu perdi o link. Eu não vou ter mais que bater no meu cliente e dizer, olha, aquele relatório, o link novo é esse. Não. Ele tendo acesso apenas ao aplicativo, eu consigo internamente redirecionar e ele vai consumir essa informação mais atualizada. Só um detalhe que ao utilizar os aplicativos, ou seja, ao utilizar essa praça de alimentação, primeiro, a gente tem que ter todos os relatórios carregados nesse workspace, por mais que o conjunto de dados pertença a outro, que é o caso desse relatório B, e se você perceber, a gente tem relatório A' e relatório B'. Na verdade, não é exatamente o mesmo relatório. Ele é uma cópia do relatório que estava no workspace. Ou seja, qualquer atualização que você der, por exemplo, no relatório B, e você publicar esse artefato para o workspace capa, ele vai atualizar apenas o relatório B. O relatório B' ele vai continuar com
a última forma, ou seja, continuar com o último estado no que ele foi adicionado no aplicativo. Então, por isso, é importante que, ao alterar os dados de um relatório, que seja adicionar uma página, ou alterar um filtro, ou mesmo mudar a paleta de cores, a gente, além de publicar no Workspace, a gente tem que garantir que a gente vai atualizar esse relatório. Então, é na atualização do app que o relatório vai ser copiado e vai atualizar o que vai estar disponível nesse aplicativo, vai atualizar o que está disponível para o cliente nessa praça de alimentação. Então, a cópia da visualização. Mas essa atualização seria uma atualização do salão, ou seja, da camada de relatório, pois a camada de dados, ela continua sempre uma conexão entre o cliente, o relatório, para a nossa cozinha, o nosso conjunto de dados, seja onde ele estiver, que seja no mesmo workspace ou em workspaces separados. E eu já me adiantei um pouquinho, é como se os datasets fossem as cozinhas e os relatórios fossem os salões na nossa analogia com o restaurante. Apenas um detalhe, pois se você está usando essa solução do salão B com a cozinha B, como eles estão em workspaces diferentes, a camada de permissionamento para o seu cliente conseguir acessar é diferente, pois quando a gente tem tanto a cozinha quanto o salão, ou seja, quanto o dataset quanto o relatório no mesmo workspace, automaticamente o acesso concedido ao relatório é expandido ao acesso concedido à cozinha e o cliente vai conseguir enxergar os dados. Ao separar, ou seja, ao colocar um relatório em um workspace e outro relatório em outro workspace, essa camada de permissionamento duplo vai perder. Ou seja, para você garantir que o seu cliente ele acesse a informação, você tem que garantir que ele tem acesso ao aplicativo, à praça de alimentação, e ele também tem que ter acesso à cozinha de maneira separada. Então você tem que ter esse cuidado de dar acesso não apenas ao aplicativo e também ao dataset residente ao outro workspace. Na prática, é recomendado criar grupos de segurança. Então, o mesmo grupo de segurança que pode ver o aplicativo, ele deve ser adicionado com permissão de leitura aos datasets. Nesse caso, ao dataset da cozinha B no Workspace Beta. Então, ao quebrar tudo que é feito pelo Power BI, que seja o Power BI Desktop ou mesmo no Power BI Serviço, ou seja, ao fazer essa analogia com o restaurante, a gente consegue entender as componentes que existem dentro do Power BI Desktop e como essas componentes do Power BI Desktop conseguem ser traduzidas nos artefatos do Power BI Serviço. Então, isso faz com que a gente consiga desenhar processos mais eficientes, sem redundâncias, sem margem para erro, cada um com o seu grau de responsabilização, ou seja, com o accountability apropriado. Eu não vou fazer algo que não é de minha responsabilidade, ou seja, dessa forma, com essa analogia do restaurante, a gente consegue entender um pouco melhor as componentes que existem dentro do Power BI Desktop, a gente consegue entender como isso se traduz nos artefatos do Power BI Serviço e conseguimos planejar processos mais eficientes, eliminando as redundâncias e dando a devida responsabilização para a pessoa de direito. Eu não vou mais absorver processos que não são de minha responsabilidade. Por exemplo, eu vou conectar o meu relatório ao dataset já pronto de outra gerência. Ou eu vou conectar o meu Power Query já ao dado pronto de outra gerência. A gente começa a separar essa responsabilização e, principalmente, ser capaz de visualizar toda essa divisão e planejamento de arquitetura possível.